Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. Nesse vídeo falarei sobre o quarto livro que eu li em 2022, Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Livro esse publicado pela Thomas Nelson, do Brasil, em parceria com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Essa obra, ela é uma obra que, digamos, é uma reedição de um outro livro que foi publicado em 99, mas que não foi publicado no Brasil. E esse livro se chamava Três Pontos de Vista a respeito da criação e da evolução. Nesse livro foram escolhidos um defensor para a criação da Terra Jovem, outro para a criação da Terra Antiga e outro para o teísmo evolucionário, ou criação evolucionária. Nessa reedição, foi acrescentado um outro ponto de vista, que é o design inteligente. E o que consiste o livro? Os 4 proponentes de cada uma das visões vão explicar a sua visão. Os prós, os contras, como se encaixa no relato bíblico, como se encaixa no relato científico. Após esses 4 terem escrito os seus argumentos em prol das suas visões, esse texto é enviado para os outros 3 que fazem uma réplica desse texto. E depois o autor original faz uma tréplica. Então isso acontece com as 4 visões. Os 4 escolhidos são Ken Ham, ele é o presidente e fundador do Answers in Genesis e do altamente aclamado Museu da Criação. Ele é o defensor da criação da Terra Jovem. Digamos que é aquela visão da criação a partir de uma interpretação mais literal da Bíblia, muito comum aqui nos círculos evangélicos brasileiros, principalmente nos círculos pentecostais e neopentecostais. Hugo Ross é o defensor da criação da Terra Antiga. Interessante, tem muita gente ainda que não sabe que há essas duas distinções, criação da Terra Jovem e criação da Terra Antiga. Eu já há bastante tempo sei que é essa divisão, mas eu pensava que as diferenças eram tênues, eram pequenas. Mas ao ler esse livro, eu entendi que são muitas as diferenças. Existem aqui diferenças que vão, como por exemplo, afetar a interpretação bíblica a respeito da própria expiação, a questão da morte. Os defensores da criação da Terra Jovem entende que a morte ela só ocorreu após o pecado. Já os defensores da criação da Terra Antiga entendem que Deus ele foi criando espécies e nesse intervalo entre criações de algumas espécies e outras tivemos muito tempo, eras, não se sabe ao certo quanto tempo, e que durante esse período tivemos morte de animais, não a morte de seres humanos, mas morte de animais. E é interessante que há um debate aqui entre esses dois, como essa pequena diferença ela tem implicações muito interessantes teologicamente falando. Então o defensor da criação da Terra Antiga é o Hugo Ross, que ele é o fundador e presidente do Reasons to Believe. Ele é astrônomo. Defensor da criação evolucionária, aliás, defensora, é a Deborah Hassman. Ela é atualmente, desde 2013, presidente da Biologos, muito conhecida, a Biologos, que é uma instituição que congrega cientistas cristãos que acreditam na evolução. Então, é bem polêmica aqui no Brasil, principalmente, muitos cristãos ainda não estão preparados para esse tipo de discussão. E incluímos aqui o 4º ponto de vista, que é o design inteligente, com Stephen Meyer, que é membro sênior do Discovery Institute. E ele é doutor em filosofia. Interessante que o design inteligente ele tem assim uma situação ímpar aqui nessa questão. Porque existem proponentes tanto da criação da Terra Jovem, como da criação da Terra Antiga e da criação evolucionária, que também são adeptos do design inteligente. O design inteligente ele não é um inimigo da teoria evolucionária. Digamos que ele é um adversário da seleção natural, que entende, e aí se tiver algum biólogo de plantão aí, me perdoe se eu falar aqui alguma asneira,
mas a seleção natural, ela entende que a evolução, ela ocorre através de processos, digamos assim, ocasionais, ao acaso. Tá? E aí essa seleção vai selecionando características que são, digamos assim, úteis para as espécies. E o mecanismo dessa seleção é a seleção natural. Já o design inteligente entende que existe um projetor, um designer. E a evolução, quem é da evolução, né, pode sim também se adaptar ao design inteligente. Ok? Interessante que na visão 3, que é o da criação evolucionária, a Deborah, ela diz que o evolucionismo, a teoria evolucionária, ela não é antirreligiosa. Apesar de que os antirreligiosos, os ateus, tomaram a evolução para si e criaram a partir dela uma cosmovisão ateísta. É bem interessante também essa parte. Assim, o livro é um livro denso, não é um livro para iniciantes. Claro que você pode ler se você é iniciante, mas já deixo logo bem claro. Se você não tem um bom conhecimento em biologia, se você não tem um bom conhecimento em física, ou até mesmo na teologia, vai ser difícil a leitura desse livro. Porque eles vão passear, são 4 estudiosos do assunto, e eles vão, apesar de trazer para uma linguagem leiga, ainda assim, do meu ponto de vista, é uma linguagem que está inacessível para grande parte da população. Então aqui nós vamos ter conceitos de astronomia, de geologia, biologia, confesso que é a parte que eu tenho mais dificuldade, quando eles entram na parte realmente da biologia. Mas é uma leitura que, se você ler com calma, ler mais de uma vez, você vai aprender bastante. Tá? É um livro que merece outros vídeos. Um vídeo para cada visão. Porque são muitas nuances, muitas minúcias que podem ser abordadas, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista teológico. É um livro realmente para se guardar, para se consultar. Não é um livro para se ler uma vez e esquecer. É um livro realmente como uma fonte de consulta. Eu acho que é de fundamental importância o trabalho que a ABC2 tem feito, né, a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, tem feito, trazendo esse tipo de conteúdo para a língua portuguesa, sendo publicado aqui no Brasil. Thomas Nelson também está de parabéns. E é um livro que não é tão caro. Aliás, na minha opinião, é um livro barato. Quando eu comprei, não era R$40, é 30 e poucos reais, eu acho, atualmente na Amazon. Então, assim, convenhamos, um livro de mais de 200 páginas, quase 300 páginas, com esse tipo de conteúdo, por esse preço, eu acredito que é um bom valor. Tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes, porque, repito, precisaria de muito tempo para se explicar, pelo menos de forma superficial, os argumentos prós e contras de cada um. Então, assim, num futuro breve, eu espero ainda esse ano, quando tiver um pouquinho mais de tempo, fazer um vídeo para cada visão, mostrando, digamos assim, os pontos positivos e os pontos negativos, ou aqueles argumentos mais fortes e os argumentos também mais fortes contra as visões. Tá? E você, qual desses 4 pontos de vista você acha que é mais coerente com o relato bíblico e também com as evidências científicas? Criação da Terra jovem? Criação da Terra antiga? Criação evolucionária ou design inteligente? Deixa aí no comentário a sua opinião, que é muito importante para que o canal possa crescer cada vez mais e o YouTube possa entender que o engajamento tem melhorado nos nossos vídeos. E assim a gente possa produzir cada vez mais vídeos com um bom conteúdo, de boas leituras, ok? Se você tiver ficado até aqui, peço que você dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima, vamos ler porque ler é preciso.